Vitor tem pouco mais de um mês de vida e desde que nasceu, ele e a mãe passam a maior parte do tempo assim, juntos e tranquilos. Quem vê os dois pode imaginar que a gravidez e o parto ocorreram sem problemas. E foi assim mesmo, sem problemas de saúde. Mas a Renata teve bastante dificuldade para conseguir ter o filho caçula por parto normal. Na hora que eu fiquei sabendo que eu estava grávida do Vitor, eu me desesperei. Porque eu falei, meu Deus, uma terceira cesárea. No momento que eu falei que queriam esperar para tentar fazer um parto normal, eles já disseram, foram vários médicos, e eles já disseram impossível, um disse que era impossível, você não vai entrar em trabalho de parto. Casos como o de Renata são comuns, principalmente para quem usa planos de saúde, que tem um índice de quase 85% de cesarianas. Para diminuir essa taxa, a Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou a Resolução 368, que entrou em vigência em julho e prevê o uso do cartão da gestante com informações do pré-natal e das consultas ocorridas durante a gravidez. O uso do partograma, um documento que registra os dados do trabalho de parto com o estado de saúde da mãe e do bebê. A resolução também obriga os planos de saúde a passar informações sobre o número de partos normais e cesáreas realizadas pela operadora, estabelecimentos de saúde e médicos em até 15 dias quando forem solicitados. A agência já há bastante tempo vem tomando algumas medidas, como campanhas, aumentando a cobertura para os procedimentos que estão ligados ao parto, como, por exemplo, a obrigação das operadoras a pagarem também por um acompanhante durante todo o período do parto. Está coberto no plano de saúde também a atenção de enfermeiros obstétricos. Muitos médicos discordam da divulgação de dados sobre quantas cesáreas cada profissional realizou, alegando que a informação sozinha pode levar a paciente a um julgamento errado. A Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro entrou na Justiça para alterar essa parte da resolução. Segundo essa resolução normativa, talvez um colega que tenha tido 10 partos normais, tem 100% de partos normais, mas ele perdeu 5 dos nenéns, 50% de mortalidade neonatal. Ele é um bom obstetra? Ele é um péssimo obstetra. Então é importante a gente saber usar essa informação. A informação da maneira que ela está sendo liberada não é adequada. Para o presidente da associação, há outros motivos que levam às altas taxas de cesáreas na rede privada. Na rede pública, você tem uma equipe de plantão que está lá, ocorra ou não o parto, aguardando que a gestante em trabalho de parto, que a parturiente, se dirija ao hospital. Esse modelo facilita que os índices, que as taxas de parto normal sejam mais elevadas. No modelo atualmente do Brasil, no modelo privado, nós temos um médico que fica praticamente de sobreaviso, 7 dias por semana, 30 dias no mês, porque ele não tem somente uma gestante, e precisa se dirigir ao local de atendimento. Isso recebendo honorários praticamente risíveis. Se paga R$400 por um parto, 10, 12 horas de trabalho de parto. É um modelo que não tem como funcionar. Com o partograma, outra exigência da nova resolução, ficaria mais fácil implantar o sistema de plantões também na rede particular. Nesse partograma você tem o registro das contrações, da dilatação, dos batimentos cardíacos do feto. Então ele é importante, porque um trabalho de parto ele pode demorar horas. Você vai ficar 12 horas, você pode ter mudança de plantão. O médico não chegou, está num outro atendimento. Então, no momento em que ele chegar, ele tem um registro do que aconteceu com a gestante desde o momento que ela deu entrada na maternidade. Mas essa opinião não é unânime entre os profissionais de saúde. Tem alguns trabalhos que mostram que isso pode até aumentar o número de cesarianas. Trabalhos científicos sérios, alguns demonstram isso. Por quê? Tá? Tem muito falso positivo, como a gente chama. Tem alguns critérios que podem induzir a pensar que a criança está em sofrimento e acabando num parto cesáreo. Isso pode acontecer e não sou eu que estou dizendo, são trabalhos científicos que demonstram isso. Uma cesárea só pode ser indicada pelo médico quando o parto normal oferece riscos à mãe ou ao bebê. Quando não há risco, quem deve decidir a via de parto é a gestante. Se ela desejar fazer cesárea, deve assinar um termo dizendo estar ciente dos riscos da escolha.
mas muitas grávidas não têm informações suficientes. É o caso de Paula, que com 8 meses de gravidez ainda não se sente segura. Aí, segundo o hospital, posso ter normal, mas eu também pesquisei outros lugares, outras redes também de saúde, e outras redes falaram que eu tenho que ter cesárea. Aí a minha dúvida mais é essa. Aí eu não sei quem eu posso confiar, mas a gente fica com dúvida, porque a gente é mãe de primeira viagem. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é que a taxa de cesáreas não ultrapasse os 15%. No Brasil, o Hospital Estadual da Mãe, no Rio de Janeiro, é referência. Aqui, 80% dos mais de 600 partos realizados por mês são partos normais. O risco do parto normal é menor do que o risco de uma cesariana. A cesariana, embora tenha sido banalizada, né, ela é um procedimento cirúrgico, né? Abre-se uma barriga com todos os riscos que isso implica. Então, o parto normal envolve menos riscos de infecção, menos riscos de sangramento para a mãe. Em relação à criança também, o trabalho de parto, em muitos casos, ele finaliza o processo de amadurecimento dessa criança. São crianças que nascem realmente mais saudáveis.